Mente milionária. As pessoas esquecem de analisar o que realmente importa. Ter a mente focada para os seus objetivos, as metas, é o primeiro passo para você ter uma mente milionária. Então fica até o final do vídeo que eu vou trazer algumas dicas de como você ter uma nova mente, uma nova visão, uma mente milionária. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal Amigo de Negócio. Eu sou o Marlon Rosa e quero trazer algumas dicas para você ter uma nova mente, uma mente milionária focada em resultados, em processos e principalmente em dinheiro para você. Olha, a mente milionária precisa ter um longo caminho, você precisa ter um autoconhecimento. Esse é o primeiro passo, ter um autoconhecimento, se conhecer um pouco. Se permita conhecer quem é você, quais são os seus gostos, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas e sonhos. Muitas pessoas esquecem de parar e pensar um pouquinho mais em si próprio. Quais são as suas dificuldades, suas limitações, quais são os seus desejos, quais são as potencialidades. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é se autoconhecer. Tim Iker, que fez o livro Mente Milionária, ele traz muitas dicas importantes, trazendo os caminhos para que isso aconteça. Então, se você puder, foque nos resultados. Quando a gente fala em dinheiro, quando a gente fala em uma mente milionária, a gente precisa entender que o foco precisa estar nisso. Então a segunda dica que eu dou para vocês é focar em resultados, focar em realmente no que você quer alcançar. A gente muitas vezes deixa de lado um pouco os nossos objetivos, deixa de fazer um planejamento adequado, esquece de fazer um caminho adequado para que você possa alcançar os resultados. Acaba focando somente nos resultados. Então, se você puder balancear isso, planejamento, caminho e resultado, com certeza você vai ter muito mais possibilidades de alcançar os resultados que você tanto almeja. Essa é a segunda dica que eu dou. A dica número 3 que eu trago para vocês é focar em oportunidades. A gente muitas vezes acaba parado pensando nos tropeços, nas coisas ruins que acabam gerando nossa vida. Os problemas que a gente tem, algumas situações adversas da vida, se a gente ficar focado o tempo todo nas questões negativas, a gente não vai ter o resultado que a gente tanto almeja. Então focar em oportunidades é bem importante. E cada situação na sua vida, cada momento pode ser uma grande oportunidade. Um amigo que conhece alguma oportunidade nova, algum negócio, uma situação que você viu na televisão que pode trazer alguma oportunidade nova de negócio ou até mesmo de investimento. Então focar em oportunidade é muito importante. A dica número 4 que eu dou para vocês é aquilo que eu falei no início. Não deixe as contas serem o primeiro objetivo que você tem em sua mente aí. A mente milionária, ela precisa dividir as suas receitas, as suas despesas de uma forma bem equilibrada e balanceada. Então eu sempre digo para os participantes das minhas mentorias o quanto é importante você dividir as suas finanças em 3 partes. Chama-se o método da 50-30-20. Qual é o método de 50-30-20? Primeiro você tem que focar em 20% das suas receitas, e esse deve ser o primeiro passo, em investir em aplicações. Então deixe 20% das suas receitas para os investimentos. Isso é bem importante. Você primeiro criar a sua reserva de emergência para você investir na bolsa, em Tesouro Selic e até, por que não, em criptomoedas. Claro, com bastante conhecimento. O mais importante é você destinar 20% das suas receitas exclusivamente para as aplicações. É o que alguns especialistas dizem se pagar primeiro. Então, primeiro se pague. 20% você deixa para investimentos, para que você possa colher no futuro a sua independência financeira. 30% você vai deixar para as despesas variáveis, lazer, algumas situações que você tenha no decorrer dos dias que você queira adquirir, como uma televisão a cabo, alguma coisa nesse sentido. E 50% você deixa para as suas despesas fixas, aquelas que comum você já paga mensalmente, como água, luz, telefone, aquelas essenciais que não tem como você se desligar mesmo. Então, recapitulando essa dica, 20% para aplicações e investimentos. Não deixe de utilizar esse dinheiro para isso. Esse deve ser o primeiro foco. 50% para as despesas fixas e aqueles outros 30% para as despesas variáveis. Aprenda a receber.
Muitas vezes as pessoas têm medo de receber dinheiro, colocam o dinheiro como um obstáculo, um certo medo, porque a gente foi educado isso desde criança. Sabe aquela frase que você escutava dos seus pais, ou às vezes você faz para os seus filhos? Olha, o dinheiro é sujo, o dinheiro traz problema, ou pessoas ricas são assim, assado. Sabe que isso vai fazendo com que a gente tenha um subconsciente muito ruim para a mente milionária. Então é bem importante você entender o quanto é importante receber dinheiro. Receber dinheiro é uma troca por algo que você faz. Então se você vai ajudar um amigo, por exemplo, você ajudou algum amigo, você ajuda de forma gratuita, sem esperar nada em troca. Mas se você coloca um serviço, um produto a serviço da comunidade, da sociedade como um todo, você precisa entender que você merece, é questão de merecimento, um retorno, que se chama-se dinheiro. Então você tem que aprender a receber dinheiro. Então quando você tem aquele medo de fazer vendas, por exemplo, poxa, você não pode ter medo de fazer vendas. Venda ideias, venda produtos, venda serviços, porque ela é fruto de uma troca que você vai oferecer de produtos e serviços, em troca você recebe dinheiro. Então não tenha medo de receber dinheiro. Planejamento financeiro. É bem importante você também colocar o seu foco no planejamento financeiro. Isso é bem importante para a mente milionária. A mente milionária, ela não faz as coisas de qualquer jeito, né? A gente tem esse costume, o brasileiro tem esse costume, né? De pega o dinheiro, o salário ali, já vai distribuindo, pagando as contas e acaba ficando sem dinheiro. Então, planejamento financeiro é bem importante. Primeiro de tudo é entender aquela fórmula que eu falei para vocês, 50, 30, 20. Segundo é você colocar em planilhas, anotar todas as suas despesas e receitas em uma planilha, um bloco de notas, alguma coisa nesse sentido, para que você possa conhecer verdadeiramente as suas receitas e despesas. Colocando tudo isso no papel, você vai poder organizar, tirar aquelas despesas que já são supérfluas, colocar realmente os 20% que você precisa em aplicação e mais do que isso, investir em você, comprar livro, fazer curso. Saiba que a mente milionária precisa disso. Você precisa estar o tempo todo aprendendo, conhecendo um mundo novo de oportunidades. Conhecer pessoas, estar em ambientes novos, fazer cursos, leituras e assim por diante. E a última dica que eu quero dar para vocês é a inteligência financeira. O que seria a inteligência financeira? É a soma de tudo isso que eu falei para vocês. E mais do que isso, você disponibilizar um tempo e um dinheiro, mas principalmente tempo, para as pessoas, as pessoas que você ama, para os prazeres da vida. É bem importante que você entenda que não é só focar em dinheiro a sua vida. Muito pelo contrário, o dinheiro precisa ser apenas uma ferramenta do seu dia a dia. É óbvio que você deve desprender foco, é óbvio que você deve ter ações concretas, planejamento, execução e resultado para que você tenha uma vida financeira mais tranquila, para você almeje e alcance a sua independência financeira. Mas é importante que você tenha momentos de lazer, abraçar o cachorro que você ama, abraçar e amar, viajar, sair com os familiares, com as pessoas que você ama. Isso é bem importante. Tendo a inteligência financeira, tendo uma mente tranquila, com certeza você vai mudar o seu mindset e vai apontar para uma nova mente, a sua mente milionária. É isso, galera. Fiquem ligados, aqui é o canal Amigo de Negócios.